Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos trazer hoje uma empresa do setor de alimentos. E essa empresa aqui teve bastante sugestão, teve o pessoal da Estação Net que nos mandou a sugestão. Muito obrigado pela participação de vocês junto conosco aí. Um forte abraço. Também Ramiro Prado. Oi, Ramiro! Uma honra poder lhe atender, Ramiro. Muito obrigado também pela sugestão, muito obrigado pela participação. Vanderlei, grande Vanderlei também junto conosco, aqui também sugerindo essa empresa. E também a Bruna Escolari. Oi, Bruna! Que bom ter você com a gente, Bruna. A Bruna que é lá do Paraguai, né? É aqui do Brasil, mas está morando lá no Paraguai e que nos mandou também a sugestão dessa empresa aqui. Então, agradeço imensamente o carinho de vocês aí, o incentivo. E caso vocês também queiram, ó, entra aqui, canal Silas Degraf, também manda lá a sua sugestão de empresas, também se inscreva, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida é a Marfrig Global Foods SA, a Marfrig que tem uma história fantástica, uma história maravilhosa de empreendedorismo e além da história maravilhosa, a gente vai ver através dos números como que está a situação da empresa, até porque uma empresa é importante ter essa questão da história dela, porque quando você vai comprar ação de uma empresa, quando você pretende investir numa empresa, que empresa é essa? O que ela faz? O que tem por trás dessa empresa? Então, quando você tem toda a história, você vê uma trajetória dessa empresa e ao saber da trajetória, você sabe aonde você está entrando. E aí, naturalmente, além de uma bela história, há que se ter também os números consistentes dessa empresa. Situação financeira, endividamento, rentabilidade, todas essas informações que o balanço e a DRE acabam nos passando. E muita gente tem dificuldade de entender esses números aí, mas é fácil, se você quiser aprender a respeito de balanço de uma forma bastante simples e didática, dia 16 de setembro a gente vai estar junto, fazendo aqui o curso Análise de Balanços Voltadas para Investimentos. Será feito pela plataforma Google Meet, onde a gente vai estar aqui interagindo. São 3 horinhas de curso, onde a gente vai repassar para vocês tudo aquilo que a gente utiliza aqui dentro do canal na parte da interpretação das demonstrações. Manda um WhatsApp para mim aqui, ó, nesse número aqui, e aí eu te passo todas as informações, como que você faz para poder participar conosco dia 16 de setembro. Mas vamos falar da Marfrig Global Foods SA. E para falar da Marfrig Global Foods, nós tem uma lenda lá em Mogi Guaçu. Sabe o filho do açougueiro? Lembra do filho do açougueiro? Pois é a lenda lá dentro de Mogi Guaçu, em São Paulo, né? É sobre o filho do açougueiro. E sabe quem que é o filho do açougueiro? Marcos Molina dos Santos. O Marcos Molina dos Santos começa a trabalhar desde jovem, 12 anos de idade, até porque seu pai, seu avô, tinha um açougue, sempre mexendo com açougue, então com 12 anos de idade ele já ajudava o pai atrás do balcão e constantemente também lá no caixa, fazendo o troco lá, né, fazendo os recebimentos lá no caixa do açougue, né. E aí uma das coisas que ele percebia é que havia uma demanda muito grande pelos miúdos, né, os miúdos de carne. Aí ele pediu, com 16 anos de idade, pediu para que o pai o emancipasse, para que ele montasse sua própria atividade, que era distribuição de miúdos, venda de miúdos. E aí, como ele já tinha ali os clientes, que eram do açougue do pai, que consumiu bastante os miúdos, né? Então ele começou a fazer a revenda de miúdos. Aí dessa revenda de miúdos o negócio começou a crescer, tanto é que daí na sequência, além de Mogi Guaçu, foi para toda a região ali no entorno de São Paulo, depois foi para Campinas, e daí na sequência, aí ele já foi para São Paulo. Mas quando foi para São Paulo, ele arrenda um barracão lá, que era um frigorífico, ele arrenda, e aí além dos miúdos, passa também a trabalhar com carnes nobres, aí fornecendo para restaurantes dentro de São Paulo. E a partir dali, então, a coisa começa a crescer cada vez mais. Aí, ao se expandir, chega no ano de 2000, ele transforma toda essa sua atividade numa empresa chamada Marfrig. Então, a Marfrig começa a sua história oficialmente no ano de 2000. E aí ele arrenda um frigorífico Santa Marina, em Bataguaçu, lá no Mato Grosso do Sul. Então foi o primeiro arrendamento de um frigorífico mesmo, onde ele passa, além de distribuidor agora, passa também a produção desses cortes e das carnes
para a revenda. No ano de 2003, arrenda mais um frigorífico, que é o Tangará da Serra, também no Mato Grosso. Já em 2004, arrenda mais um, também lá no Mato Grosso, o Amambaí. E aí vai agora numa crescente. Em 2006, ele faz uma captação de recursos justamente para poder fazer a expansão. E aí, em 2007... aí se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, agora passa a ter suas ações disponibilizadas dentro do mercado. E aí segue diversas aquisições, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Ele começa toda uma expansão internacional. Chegando no ano de 2008, entra também no setor de aves ao comprar a da Granja. E daí, na sequência, em 2009, compra também a Seara Alimentos e vai nesse processo de expansão. No ano de 2010, aí também adquire a Keystone Foods, uma empresa norte-americana, também amplia sua participação nos Estados Unidos, mas daí na sequência ele resolve se concentrar no ramo principal dele, que era as carnes, né? E aí, naturalmente, ele acaba vendendo depois daí a Seara e depois daí acaba também vendendo a Keystone para se concentrar dentro do setor de carnes, que era o forte dele, né? E aí, na sequência, vai crescendo cada vez mais. Em 2021, aí adquire 31% da Sadia e da Perdigão através da BRF, né? E aí, com a compra de 31%, passa a controlar também a BRF. Hoje, a presença da Marfrig, ela está em praticamente 100 países. Você encontra produtos da Marfrig, são 19 unidades produtivas, mais de 30 mil colaboradores trabalhando dentro da Marfrig. Há que se destacar nessa história toda, que a gente falou aqui do Marcos Molina, há que se destacar a presença também da esposa do Marcos Molina, da Márcia Molina. Márcia Molina, que namoravam desde a adolescência ali, que se casaram, tiveram 2 filhos, e a Márcia sempre companheira do Marcos em todo esse processo ali, visitar fazendas, visitar frigoríficos para ver se comprava, se não comprava, sempre com a participação da esposa junto com o Marcos Molina. Então, há um fator aqui que tem que ser destacado, a união do casal nesse empreendimento todo aqui, né? Então tá aí, conhecendo um pouquinho da história da Marfrig, agora trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e do primeiro semestre agora do ano de 2022, para através dos números podemos analisar e saber como que está a situação da Marfrig. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Marfrig Global Foods S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e agora o balanço do dia 30 de junho do ano de 2022, fechando o segundo trimestre da empresa. Começando aqui pelo ano de 2019, vamos entender o que é a Marfrig através dos seus números. É uma empresa de 31 bilhões de reais. É o tamanho da empresa, todo ativo, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. E aqui, naturalmente, que a gente vai ter muito aqui as aquisições que a empresa fez, que entra o ágio dessas aquisições aqui nesse grupo intangível, bem como também marcas, né, que a empresa possui, são os bens de natureza incorpórea, porém que tem valor econômico, aparece aqui no intangível. Já no imobilizado, dentro do imobilizado, agora temos tudo aquilo que faz parte da estrutura da empresa, máquinas, equipamentos, as instalações, seus frigoríficos, enfim, toda a sua estrutura de funcionamento, 6 bilhões 441 milhões de reais. E aqui nessa parte de cima é o capital de giro, o ativo circulante, que são os recursos que a empresa usa para movimentar toda essa estrutura, que totalizou em 2019 14 bilhões 420 milhões, 45,7% de representatividade. Desse valor, a empresa fecha 2019 com 8 bilhões 410 milhões de reais em dinheiro, em caixa, banca, aplicação. 2 bilhões em contas a receber e o estoque de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Indo para o ano de 2020, a empresa amplia o seu tamanho, vai para 39 bilhões 507. Repare que aqui existe uma elevação em toda a parte da estrutura da empresa no imobilizado, também um aumento aqui dentro do intangível, então mostrando que a empresa vem num processo de investimentos dentro da sua atividade. E o capital de giro vai para 18 bilhões 419 milhões, 46,6% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, vai para 11 bilhões e 700, também um aumento aqui no contas a receber, 2 bilhões e meio, e um aumento também nos estoques, 2 bilhões e 851 milhões de reais.
Indo para o ano de 2021, aí agora a empresa dá um salto, que ela vai para 48 bilhões de reais, permanece aqui o aumento nos imobilizados, aqui praticamente uma estabilidade no intangível e um leve aumento aqui, né, no ativo circulante, no capital giro, que vai para 19 bilhões 514 milhões. 8 bilhões e 400 cai o volume de dinheiro em caixa, porém um aumento aqui no duplicado CCB e também um aumento no estoque que fecha com 4 bilhões 351 milhões de reais. Aí falamos anteriormente sobre a aquisição da BRF, né? Então, com a aquisição dos 31% e do controle da BRF, agora olha o que acontece com a empresa. Ó, de 48 ela pula para 134 bilhões de reais, até pela incorporação dos ativos aqui da BRF que aparece aqui dentro do imobilizado e também dentro do intangível, né? E aí o capital giro também aumenta para 48 bilhões de reais. Então, com isso, o caixa agora pula de 8 para 18, aumenta aqui também o contas a receber de 3 para 6 bilhões e meio e aumenta os estoques de 4 para 13 bilhões 924 milhões de reais. Então, agora, com a incorporação da BRF, a Marfrig passa a ser uma empresa que de 48 pula para uma empresa de 134 bilhões de reais. Mas, naturalmente, que para fazer toda essa incorporação, aí existe o quê? Existe aqui dentro do endividamento a utilização de capitais de terceiros ou de capitais próprios. O endividamento que era de 29 bilhões lá em 2019 era de 94,4%. Então repare aqui que em 2019, como que estava a situação da empresa? Ela tinha um ativo de 31 e devia 29, ela devia 94,4% de tudo aquilo que ela tinha. E sobrava um capital próprio, um PL aqui de apenas 1 bilhão e 700, o que representava 5,6%. A empresa vinha com prejuízos anteriores de 3 bilhões e 94 milhões. Já no ano de 2020, esses prejuízos aqui eles desaparecem do balanço da empresa e o PL pula aqui para 3 bilhões 514 e existe aqui, apesar de um aumento nominal da dívida que vai para 35, o peso da dívida já fica menor, 91,1%, apesar de ainda ser extremamente alto. Grande parte das dívidas sempre no longo prazo. Em 2021, o endividamento pula para 42 bilhões, porém, mesmo com esse aumento nominal, o peso da dívida é um pouquinho menor, 88,4%. E, finalmente, agora, nesse último ano, em 2022, com a incorporação da BRF, o endividamento ele pula para 104 bilhões de reais. E, apesar também, naturalmente, desse aumento significativo na dívida, o peso da dívida passa a ser menor, agora 77,9% em relação a todo o ativo da empresa. Então ela buscou financiamentos de longo prazo aqui no 66, buscou financiamentos de curto prazo aqui, que foi para 11.788 e também aumenta aqui o volume de dívida com fornecedores. Então a dívida total pula para 104 bilhões, 77,9, praticamente 78% o tamanho da dívida da empresa. Então está aqui o que acontece com a Marfrig agora com a incorporação da BRF. Consequentemente, temos aqui agora os resultados gerados pela companhia. Em 2019, a Marfrig faturou 48 bi. Em 2020, mesmo com a pandemia, com tudo, o faturamento pula para 67 bilhões. Em 2021, para 85 bilhões. E agora, em 2022, 56 bi, ou que nos projeta aqui um faturamento de pelo menos uns 115 bilhões de reais em 2022. Então, vejo como a empresa vem numa crescente também dentro do seu faturamento. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, o lucro que a empresa gera, 1 bilhão e 500 em 2019, 4 bilhões e meio em 2020, 6 bilhões e 600 em 2021 e agora em 6 meses acumula 4 bilhões e 300, o que nos projeta um lucro de pelo menos 9 bilhões para o ano de 2022. Então por aqui você vê agora como que vem se comportando a Marfrig ao longo desse período. Olhando agora só a situação financeira, trago para vocês esses gráficos aqui mostrando liquidez geral. O que é a liquidez geral? É a capacidade de pagamento que ela tem em relação às suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Então ela sai com índice de 0,62 lá em 2019, 0,65 em 2020, 0,71 em 2021 e agora recua para 0,59 em 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 59 centavos.
mostrando que se tivesse que pagar todas as dívidas, hoje ela não teria condição. Hoje faltaria recursos para fazer frente a todo esse endividamento. Porém, como grande parte das dívidas é de longo prazo, então nós analisamos o outro gráfico ao lado, ali, o liquidez corrente, que mede só o dia a dia, que daí agora a gente vai ver se a empresa vem passando por aperto financeiro, se não vem, se ela vem com folga financeira, enfim, como que está a sua situação financeira no dia a dia. Aí a liquidez corrente ela sai com 1,36 lá em 2019, 1,33 em 2020, 1,14 em 2021 e agora sobe em 2022 para 1,28. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto prazo, no dia a dia, ela dispõe de R$1,28. Portanto, ela tem recursos para fazer frente às suas dívidas no dia a dia, sem problema nenhum, com uma certa folga financeira. Não é uma grande folga financeira, mas a empresa não vem tendo dificuldades financeiras. Já o endividamento, nesse outro gráfico aqui, vamos ver o comportamento e o tamanho da dívida. A dívida que veio com 94,4% lá em 2019, cai para 91% em 2020, cai para 88,4% em 2021 e agora cai para 77,9%. Então vejam que mesmo com todo o crescimento da empresa, o endividamento ele vem recuando gradativamente a cada exercício. E hoje, de tudo que a empresa tem, ela deve 77,9%. Nesse outro gráfico temos agora os índices de rentabilidade. Quanto que a Marfrig gera de ganho? Ganho em relação à venda, ganho em relação ao investimento, ganho para o acionista. Começando pela margem líquida, que é o que ela ganha em relação ao que ela vende. 3,2% lá em 2019, 6,7% em 2020, 7,8% em 2021 e 7,7% agora em 2022. De tudo aquilo que ela vende, pagando custo, pagando despesa, pagando resultado financeiro e imposto, sobra líquido e limpo para a empresa 7,7%. É a margem líquida quanto sobra de tudo aquilo que ela vende. Já na rentabilidade do ativo, é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da atividade. No ano de 2019, 5%, em 2020, 11,4% e agora em 2021, 13,8%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa ganhou 13,8%. Já na rentabilidade PL, nós vamos ver números ali extremamente altos, né? Mas já vamos explicar o porquê. Lá em 2019, os acionistas ganharam 89%. Em 2020, ganharam 129%. Em 2021, ganharam 119%. Então, você vai ver que são números muito altos. Mas por que esse número é extremamente alto? Há pouco, quando a gente analisou o balanço, vimos lá que a empresa ela vinha lá de um prejuízo lá de anos anteriores, a 2018, né? E aí, consequentemente, o seu patrimônio líquido era baixo. Então, qualquer lucro em relação ao patrimônio líquido baixo, ele fica extremamente alto e é o que ocorreu aqui no caso da Marfrig. Falando em ações, também trago nesse gráfico aqui os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale hoje uma ação da Marfrig? Ela vale R$ 10,57. Isso quer dizer, se nós pegarmos aqui todo o patrimônio da empresa, pagarmos todas as dívidas da empresa e distribuíssemos esse patrimônio entre os acionistas, caberia a cada acionista ou a cada ação R$ 10,57. Porém, para comprar uma ação hoje da Marfrig, você vai pagar em torno de R$ 14,70 aproximadamente, R$ 14,73, dependendo do momento que você vê. Cotação essa do último dia 23 de agosto, quando da gravação desse vídeo. Então, vejo que o valor de mercado da ação é superior ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,38. Isso quer dizer, as ações da Marfrig são vendidas com ágio de 38%. Lucro por ação com base no ano de 2021, R$ 10,14, o que dá uma rentabilidade da ação de 69,3%. Então, uma rentabilidade alta, até por quê? Porque é baseada no valor de mercado. Então, é o lucro que a empresa apresentou em relação ao valor de mercado da ação, 69%. No ano de 2021, ela distribuiu R$ 2,85 a título de dividendos e a relação P/L, preço/lucro, que fecha ali em 1,44, quer dizer o quê? Que ao comprar as ações da Marfrig, os acionistas vão levar em torno de 1 ano e meio aproximadamente para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela companhia. Aproveito e trago esse gráfico aqui mostrando o comportamento do valor das ações da Marfrig ao longo dos últimos 5 anos.
Começando lá pelo ano de 2017, no comecinho no gráfico lá, você vê que ele está bem baixinho, R$ 7,00 aproximadamente o valor de uma ação da Marfrig. E ao longo de 2017 vai se mantendo estável ali, girando entre R$ 6,50, R$ 7,00, dá uma caidinha ali, bate nos R$ 6,00 em 2018, também no começo de 2018. Aí ela tenta trabalhar no outro patamar de R$ 8,00, cai novamente, volta ali para R$ 5, R$ 6,00 e vai nessas oscilações até a metade de 2019. Quando chega na metade de 2019, ela engata uma sequência de altas ali e atinge até a faixa de R$ 14,00 uma ação da Marfrig. Porém, chega a pandemia, ela dá aquela caidinha bem no meio do gráfico ali que você está vendo ali, aquela caída, onde ela despenca para R$ 7,00. A partir daí, ela começa ali toda uma sequência de queda, com algumas oscilações para cima ou para baixo, entra no ano de 2021, aí ela dispara de vez, aí ela atinge o seu ponto mais alto, R$ 27,00, em outubro de 2021. E a partir dali, daí ela começa agora uma sequência de quedas, claro que oscilando para cima e para baixo, mas sempre numa tendência de queda, até ela atingir seu valor menor em R$ 12,90 aproximadamente em julho. E agora ela vem esboçando ali uma reação, trabalhando ali na faixa de 14,70, 14,80, cotação essa do último dia 23 de agosto. Então por aqui você vê quando que as ações da Marfrig estiveram mais baratas, quando que elas estiveram mais caras e como que o preço das ações da Marfrig vem se comportando nos últimos 5 anos. Tá então, mais uma empresa analisada, Marfrig Global Foods S.A., uma história fantástica, e daí os números também, os números bastante consistentes, bastante interessantes, né? Então, para caso você tenha sentido segurança e confiança nos números apresentados pela empresa, pode colocar ela no seu radar aí para futuros investimentos, enfim. O importante é sempre assim, na hora de comprar ação, comprar com consciência, comprar com segurança, comprar sabendo o que está sendo comprado. E aí, naturalmente, que todos os números é que nos dão essa segurança, se vale, se não vale a pena, porque investimento a gente tem que se sentir seguro, tem que se sentir confiante, né, de que estamos fazendo um bom investimento, já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado também na hora de fazer os nossos aportes, de fazer os nossos investimentos. E o canal Ceras Negras se propôs justamente a isso, te dar um panorama geral, o que é a empresa, o que ela faz, né, o que ela tem dentro da sua história, mas principalmente mostrar como que estão os números. E os números que a gente apresenta aqui são números confiáveis, são números verdadeiros, são números que são apresentados nos demonstrativos da empresa, tanto lá que você acha no site da própria empresa, como também no site da CVM. E são números que são auditados, passam por todo um processo de auditoria para conferir a veracidade dessas informações. E aí, consequentemente, quando você pega a informação ela é confiável porque foi atestada essa veracidade através dos processos de auditoria. Então, consequentemente, ao ter os números de um balanço, aí você pode confiar e acreditar se vale ou se não vale a pena investir naquela empresa. E aí, com isso, você faz as suas aplicações de forma constante, né? Porque investimento é para médio e longo prazo, e lá na frente você ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.